Tá certo? Agora sim, vamos dar início a esse último bloco, ao período da tarde, desse segundo dia de Smart Law Summit. E para isso, a gente vai falar sobre aquisições, auditorias e a vida real. Então, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui no palco a Janaína Santini, que é aqui, que é Real Estate Development Manager da GD8, e também a Fernanda Mustaque, sócia da Mustaque Advogados, também uma parceira de longa data aqui do Grupo GRI. É um prazer enorme recebê-las aqui. A Fernanda, pelo segundo ano consecutivo, ano passado esteve com a gente lá no Puma fisicamente. Espero que em 2021 esteja com a gente pela terceira vez fisicamente, mas esse ano o que dá para fazer realmente devido ao coronavírus é estar aqui virtualmente passando conteúdo para o pessoal. Fernanda, Janaína, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindas. Imagina, boa tarde. Leonardo. Aproveitando, Leonardo, que você falou do ano passado, eu já vou começar contando o final da história do ano passado. Claro. Então, assim, quem estava assistindo participou de uma estruturação tentando resolver um problema onde uma empresa comprada pelos nossos clientes, a gente descobriu depois que o antigo proprietário vendeu o terreno também. Então, ele vendeu a mesma coisa para duas pessoas, vendeu o terreno para um grupo de pessoas e vendeu a empresa para os meus clientes. Todo mundo se acertou e naquela época estava uma zona, a gente estava tentando organizar e agora, faz uma semana, começamos as assinaturas dos documentos, aonde esse grupo topou perder um pouco, mas viraram SCPistas. Então, está todo mundo via SCP, embaixo da empresa que os meus clientes ficaram com a área maior e vai dar ali um retorno para eles de uma porcentagem que eles combinaram. Então, assim, demorou um ano para a gente acertar. Um Smartus, um ciclo de Smartus. Um ciclo de Smartus. Demorou uma edição. Eu espero que o nosso caso, Jana, a gente conclua tudo até janeiro, tá? Exato, né? Nossos casos, alguns já tem 2 ciclos de Smartus, mas aí a nossa expectativa é que não passe desse Smartus desse ano. Legal, bom saber. Vou aproveitar e contar, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas estavam lá no presencial também. Sim, quantas pessoas estão assistindo aqui? Quantas pessoas tinham lá, Leonardo? Eu não lembro. A gente tem mais de 600 registrados aqui nesse evento, e lá a gente tinha 240 presentes, se não estou enganado. Algo em torno disso. Então tá, gente. Então vocês já aprenderam alguma coisa também de como a gente resolve quando uma pessoa vende a empresa para alguém e o terreno para o outro. Eu lembro que estava lá, quando o branco vende para o verde. Não, gente, colocaram os nomes das pessoas todos com R, então parecia que eu estava sendo assim testada, sabe? Aquele negócio do brá, não sei o que. Trava-língua. Isso foi a zoeira do trava-língua, foi a equipe do meu escritório, que depois que eu me toquei. Não, mas legal saber o desfecho daquela apresentação. Fernanda, então eu já vou sair daqui do palco, vou deixar vocês duas baterem o papo, que todo mundo está esperando, e aí depois eu volto eventualmente no final. Leonardo, a gente conversa muito, eu e a Jana, tá? Então, se você quiser interromper, você entra e para a gente. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Entra sim. Obrigada. Bom painel às duas. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Resumindo, é o seguinte. Eu e a Jana, porque eu não consigo mais chamar de Janaína, nos conhecemos no trabalho, e aí, obviamente, criou-se uma afinidade, eu gostei dela, admiro a profissional, e quando surgiu essa proposta de um novo painel, eu falei, não, eu tenho que chamar a Jana de alguma forma, vou pensar em algo interessante que tenha acontecido nesse período, e aí, quando eu pensava em algo interessante, eu pensava em várias aquisições que a gente fez juntas. Convidei, a Jana aceitou. O que a gente achou que valia a pena? Ao invés da gente ficar mostrando slides, né, termos jurídicos, apresentação do caso com profundidade, a gente achou que fazia sentido a gente levar essa apresentação como um bate-papo, que é o que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o nome do tema, quando a gente fala em aquisições, é justamente porque, assim, no direito imobiliário, o que mais se tem são as aquisições. As aquisições, elas ocorrem de várias formas, então pode ser uma compra e venda, uma permuta, uma dação, até mesmo, como eu contei agora, a aquisição de uma empresa para poder ter o terreno. As auditorias, eu acho assim que é a nossa vida, né? Quanto mais a gente quer não precisar tanto da auditoria, mais a gente precisa da auditoria. É ela que nos breca ou ela que nos impulsiona.
E a vida real, porque a gente lida com pessoas de alguma forma. Então, a gente tem ali todas as questões de uma vida real. Não importa se é uma empresa, essa empresa vai ter uma pessoa, não importa se é uma pessoa, essa pessoa tem uma vida, tem filhos, tudo. E quando a gente está fazendo essas aquisições, tudo isso se mistura. E por isso que a gente conversou sobre esse tema, né, Jana? Sim, sim. Então, só boa tarde para todos. Fê, é recíproco também. A minha admiração por você, pelo seu escritório, pela sua equipe. Vocês têm sido meu braço direito e esquerdo, né? Eu sou engenheira de formação, mas esse ano eu sou mais advogada do que própria engenheira. Tô tendo... Meu marido brinca que eu vou sair formada em bacharel. Especializada em direito imobiliário empresarial, de vivência. Né? Mas a experiência está sendo super válida, está sendo super rica, né, em conhecimento, né? Como a Fernanda está dizendo, a gente está tendo experiências assim de várias formas, né, em todas as esferas, na pessoa física, na pessoa jurídica, no espólio, né, de pessoas que não estão mais aqui. Enfim, de pessoas que estão aqui, mas é como se não estivessem, né? Que se posicionam de uma forma que não deveriam se posicionar, e a gente também tem que lidar com esse tipo de pessoa, até porque para o sucesso do meu trabalho eu preciso ter essas aquisições, então a gente tem que saber esse jogo de cintura de como lidar com pessoas, né? E a brincadeira começa aí na aquisição. Então, se a gente não formar uma base sólida, eu não consigo fazer o que eu mais gosto de fazer, que é incorporar, né? Fazer todo esse desenvolvimento do produto imobiliário. E agora a gente tem uma situação, né, pelo menos em São Paulo, na capital, que dificilmente a gente consegue fazer incorporação em uma matrícula, né? Sim. Então, está cada vez mais difícil compor área. Então, eu acho que esse foi nosso primeiro desafio, né, Jana? É buscar essa composição de área. E nessa composição de área, começa com, felizmente ou infelizmente, com o corretor de imóveis envolvido ali nessas conversas para a gente conseguir compor a área sem ser extorquido. Porque muitas vezes, quando as pessoas, os proprietários começam a saber que uma incorporadora está buscando uma área e tal, os preços deixam de ser os preços reais, e não é que a gente quer pagar abaixo, não é isso, né? A intenção não é diminuir o valor, mas não ter nenhum tipo de extorsão. Então, eu acho que foi o primeiro desafio da incorporação, pelo menos no município de São Paulo hoje, é você compor uma área, né? E nessa composição de área, a gente conseguir adquirir por um valor justo, o valor de mercado nesse momento. Além da questão do valor, é você conseguir saber que você vai ter a segurança jurídica nessa composição. E tentar desenhar, aí a mais a sua parte, Jana, de uma forma que, se algum lote ficar fora, o empreendimento vai ser viável. Fica de pé, sim, é isso. Né? Esse jogo de cintura que a gente tem, né, trabalhado aqui nas áreas que a GD8 desenvolve tudo, a gente tem aí, não sei, uma vantagem pelo mercado, porque nós somos uma empresa de dono, então a gente consegue estender um pouco mais esse prazo de aquisições, né? A gente não tem que bater meta no final do ano, tudo, então a gente consegue estender um pouco mais esses prazos de aquisições, então a gente acaba sendo um pouco insistente, né? Na verdade, mais, tá, GD? Eu acho que o fato da GD8 ser uma empresa de dono, não estou falando mal das que não são, mas assim, facilita até a negociação, Jana, porque tem mais flexibilidade. Sim, exato. Eu já, em outras épocas, em outros trabalhos, eu já trabalhei em empresas, né, que a gente tinha metas, aí a gente acabava tendo estratégias diferentes, não que existe a certa ou a errada, mas eu vejo que hoje em empresas de dono, onde a gente senta eu, ele, a Fê, para discutir, a estratégia é outra, a gente consegue ter mais flexibilidade, a gente consegue pensar até juridicamente em alguns desfechos que, às vezes, os prazos não estão a nosso favor. E com essa flexibilidade...
Que foi o caso da sede, exatamente. É que eu falei com a Fê agora há pouquinho, vamos falar do caso da sede. A sede não estava no nosso roteiro de fofoca aqui, né? E era um objetivo de alguns anos, né, do Daniel Ribeiro ter a sede. A gente acabou de mudar para a sede faz 45 dias, e é uma sede, um imóvel que ele já tenta adquirir há 8 anos, mais ou menos, se eu não me engano, e sempre teve muitos problemas jurídicos, e dessa vez ele falou para a Fernanda: Fê, agora vai, a gente precisa encontrar uma maneira de obter sucesso nessa aquisição, e faz 2 meses que ele obteve, e já estamos aqui super felizes, graças a ele. Eram 2 donos lá, jurídico, né? Eram 2 empresas que eram donas, né? Isso. E um dos donos tinha um problema, o outro não. Perfeito. Aí eu lembro que a gente conseguiu convencê-los a aceitar que a gente pagasse a parte que era relativa ao problema e numa conta escrow, né? Perfeito. E aí essa conta escrow estava justamente garantindo eventuais futuros apontamentos e tudo mais, porque de fato era algo que ele não queria resolver. Então, assim, às vezes, acho que essa informação vale a pena também. Às vezes a pessoa tem um problema, tem um apontamento, tem uma execução fiscal, mas ela acredita que ela vai ganhar. Então, ela não quer efetivamente pagar. Então, se você propor para ela, não, então eu pago esse seu problema aqui, isso fica resolvido, a pessoa fala: não, mas eu não quero pagar, eu acredito que eu vou ganhar isso. Então, não acho justo para eu poder vender para você, eu ter que pagar algo que eu acredito que não vai ser devido ou que não é devido. Então, a gente achou a conta escrow como uma forma de garantir. Então, a gente deixa uma conta ali vinculada, o dinheiro, ele não dispõe do dinheiro, mas o dinheiro também não foi usado para pagar uma dívida que ele acredita que não é uma dívida que ele deva pagar, que ele vai ganhar uma ação, ou que ele tem razão em alguma discussão. E assim a gente resolve a situação, né? Eu acho que a conta escrow, ela facilita bastante nessas situações, né, Jana? Sim, facilita. Eu, por exemplo, eu desconhecia, né, desse artifício, e aí mais uma que eu aprendi esse ano, para a gente fazer essas aquisições onde a gente tem alguma dívida, né, e que de uma forma ou de outra a gente consiga amarrar e ter sucesso na compra sem ter risco para nós compradores, né? Então, mais uma. E o nosso risco nas aquisições, né, assim, resumindo também de uma forma geral, a gente tem medo de 2 coisas. A gente tem medo de fraude a credores ou fraude de execução. Então, é essa a nossa luta. Então, a gente fica o tempo todo tentando mapear, fechar. Para saber, tanto que teve um caso, que eu acho que até o nosso primeiro caso, tá? É o caso foto. A gente dá apelido para todos os lotes. Então, todo lote tem um apelido. Infelizmente, o apelido mais legal não veio para a história, porque foi muito tranquilo, que é o lote louco, né? Do louco. Tem louco, muito louco, louquíssimo, mas esses, assim, era mais um perfil, não era um problema muito louco, né, Jana? Sim. Mas eu acho que o lote foto fala isso que a gente estava falando, na nossa dificuldade de medir se existe um problema, qual o valor desse problema, né? Por quê? Porque o nosso lote, eu vou ficar com a nossa cola aqui, porque a gente fez uma colinha para conversar com vocês. O nosso lote foto é o seguinte: a proprietária era ela e as filhas. São 2 filhas, sim. Isso, ela e as filhas. A proprietária é uma pessoa de muitas posses. E aí pensa, né? Ela tem muito dinheiro, ela tem muitos imóveis, ela simplesmente não fazia questão nenhuma de vender aquele imóvel. Então a gente teve, a primeira dificuldade foi como chegar nela. A equipe de corretores padrão que estava negociando, né? Porque agora tem muitas empresas que trabalham com isso, empresas de corretores que fecham área, né? Então eles fazem o contato e tudo mais. A equipe não conseguia chegar nela, ela não permitia. Uma pessoa assim, não vou falar soberba, mas é uma pessoa assim, inalcançável. Sim. E aí não condizia com os interesses dela no momento, então ela achava que não deveria dar espaço. Até nós tentamos, nós, eu, Daniel, tentamos acesso, e ela foi reticente em falar que não tinha interesse em conversar com a gente. E aí alguém indicou uma pessoa específica para vocês, né, Jana? Isso. Como é que foi isso? Sim, uma assessora nossa indicou o trabalho dessa pessoa como uma especialista em vendas difíceis em solucionar,
E a gente bateu um papo com essa pessoa, eu tinha também outras pessoas próximas a ela, e acabou dando certo o namoro. Essa pessoa levou aí uns 6 a 8 meses também para conseguir realizar o trabalho dela da forma que ela gosta. Então, ela tem uma metodologia de trabalho que eu não posso contar, que é o segredo dela. Mas ela é uma psicóloga, né? E acho que é importante saber que a formação dela, ela é uma psicóloga. Sim, que ela atua nessa parte de transações imobiliárias, né? E aí ela atua num pouquinho de uma outra esfera, né? Ela não atua nessa tão agressiva, indireto na venda, que ela quer comprar, ela vai costurando para entender qual que é a afinidade da vendedora, para ela ter uma brecha de se tornar familiar, próxima, e aí conseguir propor alguma coisa que seja interessante e passe a fazer sentido para o vendedor. E aí, nesse caso, ela não quis assinar um compromisso de venda e compra com a gente. Sim. E ela falou que não ia ter trabalho, assim, na verdade, ela não falava nada pra gente, né? Porque a gente sempre tinha essa intermediária no meio. Então, a gente tinha que falar com o intermediário e a gente não podia ter contato com a vendedora, né? Ela e as filhas dela. Então, não aceitaram assinar nenhum compromisso com a gente e não aceitaram entregar nenhuma documentação pra gente. Então, a gente começou a fazer essa auditoria sem ter o respaldo do proprietário, tá? Além de tudo, existia um locatário, né, que também não queria fazer nenhuma negociação, nenhum acordo. Eu não lembro como é que estava o contrato de locação desse locatário, tá? Porque eu também não lembro, porque depois quando a gente afinou as conversas com a vendedora, ela deixou isso sob responsabilidade dela. Como ela gostava muito do inquilino, ela falou, não quero que seja um problema de vocês, eu vou resolver o problema deles e vou entregar o imóvel para vocês livre. E, na verdade, ele saiu sozinho, né? Depois ele decidiu sair, porque a gente começou as demolições, não é? E ele começou a se incomodar com as demolições em volta. Sim, isso também foi uma breve, né? Uma questão que ela não quis ficar com o imóvel, porque ela se sentiu muito desprotegida com a demolição, porque a gente, né, acabou demolindo toda a lateral e o fundo dela, acabaram invadindo o imóvel dela de noite, tudo, e ela ficou se sentindo insegura, né, naquele imóvel. Mas eu acho que, depois a gente também, como não dizia respeito a nós, eu acho que ela ofereceu um outro imóvel da carteira dela, e o inquilino mudou, eles conseguiram fazer um negócio casado, e aí deu tudo certo. Bom, voltando à auditoria desse caso, então a gente fez uma auditoria, assim, às cegas, né, era a gente fazendo a auditoria, e aí teve uma certidão só, que era uma certidão que não saía, que era uma certidão da Receita Estadual. E simplesmente, inicialmente, eles não iam falar, olha, não vamos prestar esclarecimento. O que a gente fez? Como a gente sabia que ela tinha muito patrimônio, na região, inclusive, a gente conseguiu uma pesquisa de bens, né? A gente fez uma pesquisa de bens em nome deles, e aí a gente listou, acho que tinha 8 matrículas, todas de imóveis, assim, acima de 5 milhões de reais, no bairro. Então, para a gente já era um indicativo, e a gente assumiu, falou, então vamos. Depois que a gente foi fazer a escritura, que a gente conseguiu essas informações mais detalhadas, porque ela não queria, ela achava um exagero esse tipo de negócio. E eu brincava, eu falava, gente, pode ser um IPVA, né, que não está pago. E no final era uma dívida de R$ 1.300 de uma diferença de TCMD. Mas teve um momento que a gente foi na coragem. Pelo menos eu virei pro Daniel, né, Jana, contra tudo e todos, e falei, Daniel, vamos, porque assim, quando tiver a escritura, ela será receptiva. E a gente já viu foi, né? E foi o que aconteceu. Super, porque... Até hoje, às vezes, a gente precisa de algum documento, sim, ela assinou a procuração, a gente está conseguindo emitir tudo que a gente precisava, então a estratégia deu certo, né? Mas o que a gente argumentava na época é que a gente estava com a dificuldade de saber justamente assim o que é débito e o que é crédito. Então, assim, o que ela tinha de patrimônio e o que ela tinha de dívida. Eu já via que ela tinha, assim, só naquelas poucas certidões, ela tinha 30 milhões de patrimônio, né? A aquisição era, acho que a aquisição de 2 ou 3 milhões, eu não lembro do valor exato. Mas eu sabia que ela tinha um problema de algo estadual. E aí a gente assumiu isso e conseguiu resolver, tipo, no dia seguinte. Mas a gente, por um dia, a gente assumiu isso como, tipo, vem no peito que a gente resolve, né?
E um problema que a gente teve também nesse caso, e é algo que todo mundo que compõe a área deve sentir, é o seguinte: normalmente, nessa composição de área, a gente trocou de tabelião, né, de escrevente. O nosso primeiro escrevente, a gente começou a ter problema com ele, a gente trocou por outro escrevente que entrou na estrutura, já tinha documentação da empresa, já sabia qual estava sendo os termos e tudo mais. Muito então, melhor, né? Exatamente. Só que nesse caso, uma das exigências dela era justamente usar um escrevente dela, que era amiga dela. E isso nos dificultou quase 2 meses. Por quê? Porque essa escrevente não recebia e-mail, você mandava as coisas com o protocolo, ela perdia. Ela, assim, não é falando da idade, mas ela é uma pessoa tão idosa, mas tão idosa, que ela parou num momento e ela não evoluiu. E isso atrasou a gente ali, o registro dessa escritura, porque a gente fez a escritura e depois a escrevente simplesmente não mandava para o cartório de registro de imóveis. Ela não mandava de jeito nenhum, e ela pedia documento. Até a gente que ia a gente que ia fazer o registro, porque a gente conseguiu separar, ela não liberava o translado para nós. Não liberava o translado. Exato. E aí a gente tinha os e-mails, a gente mostrava, pedia e-mail de alguém que trabalhava com ela. Então, assim, algo que a gente já sentia que era uma dificuldade, de fato foi. E para explicar para investidores e tudo mais que a gente tem uma escritura, mas a gente não consegue fazer isso porque a escrevente é uma pessoa que não recebe e-mail, né? Você faz um protocolo pessoal com ela desorganizada. Eu, particularmente, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E olha que eu já cruzei com muito escrevente. Mas uma situação dessa, eu nunca havia passado antes. Então, eu acho que foi uma grande dificuldade que a gente teve nesse fechamento. Sim, a gente não sabia para quem correr, com quem falar, porque ela era acessível, mas ela falava que não, era a palavra dela contra a nossa, e a gente falava, mas eu entreguei em mãos, ela falou, não, mas eu não recebi, aí ficava no diz que me diz, né, diz que me diz, e a gente não era uma loucura. E aí, essas questões que ficam sem solução, é desesperador, né, no 45 do segundo tempo. Aí eu acho que a gente podia falar do terreno espólios. O que você acha, Jana? Vamos lá. Esse é seu filho desde o início. Antes de eu entrar na empresa, já era seu. Tem mais uma coisa que dificultava o lote foto, tá, gente? A proprietária era advogada. Então, ela não tinha advogado. E ela era advogada que não conhece a área de direito imobiliário. Então, isso dificultou bastante, diferente do lote espólios. O lote espólio, a gente fazia contato somente com o advogado, e foi um advogado que a gente criou uma afinidade boa, era bom trabalhar com ele conhecia o que ele estava falando, ele entendia as características do negócio, então ele tratava com os clientes dele e a gente não precisava se incomodar. Então, assim, mais um aprendizado que a gente teve aí nas nossas aquisições é que um bom advogado, quando alguém falar para a gente assim, mas olha, o fulano tem um advogado que é ótimo, a gente fala, graças a Deus. Porque é muito mais fácil o nosso trabalho quando do outro lado tem um bom advogado do que ou quando tem um advogado que não trabalha na área, ou quando tem tipo advogado trabalhista que está quebrando galho, ou o contador que virou advogado naquele dia. Até o próprio corretor, às vezes, se oferece para outra parte de fazer tudo isso. Assim, a gente teve caso, assim... É desesperador, né? Tem que ser cada macaco no seu galho. Então, a gente tenta até, quando está fazendo aí as tratativas com os vendedores, de informar para ele que vai ser mais produtivo e mais seguro para ele se ele tiver um especialista assessorando ele, né? Isso daí é muito importante, até para todo mundo que trabalha nessa área, ter esses dois lados. É importante ter a pessoa... o advogado imobiliário assessorando nas duas pontas, do vendedor e do comprador. É rico para o negócio, né? Então, agrega, né? Assim, para a gente também facilita. Então, a outra parte, ter um advogado e um advogado que ser um bom advogado, conhecedor da área, é melhor ainda. Então, a gente nunca se incomoda com isso. Quando as pessoas chegam de uma forma ameaçando, olha, vai contratar um advogado, você quer falar, que bom, tomara que ele esteja ótimo, a gente só agradece. A gente não está fazendo nada de má fé, né, Jana? Então, estamos sendo transparentes, que bom. Une duas cabeças para trazer solução em prol do único negócio, que é a venda. Então... Que foi o caso do espólio, né? Que a gente gostou bastante de um advogado.
Bom, o espólio também, a gente tinha dificuldade, porque não tinha nenhum proprietário, que tinha um espólio. E o espólio não tem personalidade jurídica para criar negócios, né? Então, a gente, junto com o advogado que cuidava desse espólio, a gente conseguiu criar uma situação onde... Porque a gente precisava de um alvará judicial. E esse alvará judicial, ele tinha que ser fundamentado. Então, ao invés da gente assinar um compromisso de venda e compra com o espólio que não poderia assinar aquilo, né? A gente fez uma proposta financeira nessa aquisição. Era uma proposta que mais parecia um contrato de venda e compra, tá? Um compromisso. Mas era uma proposta que tinha todos os termos, os prazos, como seria aquela aquisição e tudo mais. Com essa proposta, o advogado levou para o juiz para conseguir o alvará, falando assim, olha, a gente pode, né, a gente espólio, vender este imóvel nesses termos para esta pessoa, e assim ele conseguiu o alvará, tá? Outras coisas, assim, esse terreno não tinha matrícula, era transcrição, então a gente teve que organizar isso, de abrir matrícula, que acho que todo mundo que está assistindo aqui deve passar por isso com uma certa frequência. Muito imóvel ainda é transcrição, não teve nenhuma negociação, a pessoa tem a propriedade há muito tempo, nunca precisou de nada, então deixou lá, nem ela sabe que aquilo é uma transcrição ainda e não abriu matrícula, tá? Que mais? Aí chegou o momento do registro, né? Porque a gente tinha que fazer a venda, a escritura, conforme o alvará, e o registro. E a gente já sabia da dificuldade de se registrar, porque essa aquisição era com alienação fiduciária. A gente tinha tido uma experiência em outro caso, né, Fê? Isso, que não tinha, a gente vai contar aqui, é o nosso último caso. Não tinha dado o registro do espólio, porque precisava ter a descrição no alvará judicial, que a venda seria também de uma alienação fiduciária, certo? Porque assim, o entendimento é que o espólio também não tem personalidade para, né, assinar uma escritura com alienação fiduciária. Ele pode vender, mas não pode ser o devedor, né, o credor da alienação fiduciária. Então, o que aconteceu? A gente conversou sobre isso com esse advogado, que a gente falou que ele é super receptivo, e a gente propôs o seguinte para ele, porque eu falei, olha, eu gostaria que o alvará tivesse de uma forma diferente, porque o alvará simplesmente autorizou a venda do imóvel, sendo que a nossa proposta falava a venda e o pagamento tinha alienação fiduciária. Né, na escritura, haveria uma escritura com alienação fiduciária. Então, a gente acreditou que aquilo não fosse dar registro, tá? E aí ele topou, e a partir daí a gente começou a fazer sempre dessa forma, que só teria o pagamento, ou seja, só pagaria o valor, inclusive o valor da data da escritura, né, o valor devido na assinatura da escritura, após o registro da escritura. E deu super certo, porque na primeira tentativa não teve registro, né, Jana? E aí a gente não ficou sozinho tentando resolver aquilo. Então, teve que pedir um novo alvará, um alvará aí sim, descrevendo item por item, olha, pode ser vendido, sim, autorizo a venda, com alienação fiduciária e tudo mais. Então, a gente precisou dessa ida e vinda aí 2 vezes, mas a gente não tinha pago nenhum valor. Esse advogado, como eu falei no começo, era um cara muito legal, é um cara muito legal, entendia quais eram as nossas preocupações e foi participativo e nos auxiliou nisso, conseguiu um novo alvará, e aí sim conseguimos o registro dessa área, certo? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse caso. Não, esse caso foi basicamente essa a nossa experiência, né, Jana? Essa experiência, né, que a gente trouxe aqui, e é de mais outros 2 lotes, é mais para contar sobre aquisições em espólio, né, Fê? E ainda mais quando a gente não tem o pagamento aí à vista e propomos uma alienação fiduciária. Então é importante, a gente teve um trabalho também junto foi repetida, né? Repetida, porque foi uma experiência que a gente viu muito frequente aqui, né? Então, a gente também teve a colaboração do cartório, que nos orientou da forma certa que daria o registro, então foi também aí um trabalho a 4 mãos para que a gente conseguiu sucesso, né, nesses registros aí de espólio com alienação fiduciária, mas devido a um case que a gente não tinha conseguido registro, a gente acabou pagando esse contrato, eu quitei esse contrato, né? Eu estou antecipando outro caso. Não, pode parar. Não antecipa outra história, não.
Mas, assim, de uma experiência ruim, a gente conseguiu ganhar valor nas outras aquisições e dá tudo certo. Mas foi aprendendo com... Não é nem um erro, acho, né? Pela falta do caso, a gente aprendeu em casos futuros, né? Na verdade, nesse caso spoiler, a gente já tinha avisado. A gente falou, olha, não vai dar certo. Tanto que quando a gente falou não vai dar certo, foi quando ele topou. Ele, não vai dar sim. Eu falei, então tá, se você acredita que vai dar certo, você topa só receber quando registrar? Exato, e ele aceitou. Aí ele falou fechado, aí ele viu que não deu certo. Exato. Porque assim, a gente já tinha orientado de outra forma. O próximo caso é o caso que a gente apelidou de Luz, tá? Era um lote que foi uma experiência muito atípica, na minha opinião. Por quê? Sim. Porque apareceu uma pessoa que se dizia representante do locatário e do proprietário. Tá? Exato. E aí começaram as histórias, as conversas nebulosas. Não, ele vinha atrás de mim, ele conseguiu meu WhatsApp e aí ele mandava mensagens do bom sentido, num tom ameaçador, que ele exerceu o direito de preferência, né, da compra. O proprietário não mostrava o contrato para a gente, então a gente não sabia qual que era a relação locatícia dele, ele não apresentava, e a gente começou a ser extorquido por um representante do proprietário, que se dizia também representante do locatário. Perfeito. Era isso, a gente era extorquido, era ameaçado. Eu tinha acabado de chegar dinheiro dando mensagem, tipo, se você não me retornar, ou eu vou exercer o direito e você só vai conseguir comprar pelo um valor impraticável. Exatamente. Exato. Aí depois, quando a gente conseguiu acessar o administrador correto do proprietário, a história foi outra, e a gente conseguiu adquirir esse lote também 60, 90 dias, né? Ele aceitou a proposta num preço justo de mercado, nem precisamos pagar nada a mais do que o mercado estava praticando, a diligência fluiu. Não sei se você ia contar se tem alguma particularidade. Não, é isso mesmo. E aí, eu lembro que quando eu vi a documentação, quando a gente recebeu de fato o contrato de locação, a gente viu que estava o contrato já vencido, por prazo indeterminado. E aí eu falei, gente, tem preferência a coisa nenhuma. Né? É assim, olha, tá aqui, você pode sair em 30 dias. É isso, não tem preferência. A pessoa tá querendo preferência, nos ameaçando, e depois eu vi o locatário, era até uma pessoa que eu conhecia. Eu falei, gente, eu sei quem é esse locatário. Se precisar, eu falo com ele, porque eu tô achando estranho, não é uma pessoa dessa personalidade. E realmente a gente surgiu um terceiro aí do nada, né? Que a gente não tem ideia como ele apareceu na história. O cerramento foi super tranquilo, aí a gente estava conversando. A gente ainda cedeu, ele ficou agora, ele me pediu agora no final que eu tinha que receber o imóvel para ficar até o final do ano, enfim. Sim, a gente ainda tinha adquirido mercadoria para vender no Natal. A gente queria tirar ele, você me convenceu, imagina, Jana, você deixa o cara. Então, aí é a parte vida real, Jana. Isso é a parte vida real. Então, assim. Mais ou menos, porque ele me deu um pé no peito agora, que eu fiquei sabendo. Não, mas assim, vamos falar a parte da vida real. Na vida real, ele pediu para ficar até o Natal, porque ele tinha comprado material para vender no Natal. Sim. E a incorporadora GD8, ela já queria demolir. Tipo, ela falou, gente, eu quero demolir, né? O negócio dela é demolir as coisas. Até porque demolindo, você mostra até para os outros vizinhos que o negócio está acontecendo de fato, né? Você vai sobrar aí. E aí a gente conseguiu convencê-los a falar, gente, pelo amor de Deus, que custa? Vamos esperar ele vender as coisas que ele comprou para o Natal. E no final ele conseguiu um outro lugar e pediu para mudar no dia 14 agora, né? Falou que muda agora dia 14. Eu recebo o imóvel a semana que vem. Só que aí onde que ele deu o pé no peito, que a Jana tá contando? Ele alugou... Eu tô doída ainda. Ele alugou um imóvel que a gente estava negociando também. Então, olha a estratégia, né? Ele saiu de lá e ele alugou um na mesma quadra. Então, assim, não é um imóvel essencial? Não é essencial. Mas existe uma chance real da gente ter que sentar e negociar com ele de novo. Pelo menos, já dele tem a boa impressão nossa de que a gente ia permitir que ele ficasse lá até o Natal para vender o material dele. E todas as conversas... A nossa parte da política da boa vizinhança a gente fez. Isso, da parte da vida real fomos corretos, valeu.
Sim. Então, assim, provavelmente a gente vai ter que sentar com ele e negociar de novo, se a gente for dar continuidade. E aí a gente vai ter que buscar uma solução diferente, porque dessa vez a gente vai ter um contrato de locação válido. Por um período curto, né, se eu não me engano, acho que foi só de 12 meses. Não teve acesso, mas a informação lá da Rádio Peão da rua é que é de 12 meses. Isso. Mas assim, como a vida real influencia no direito, né? Total. Deixa eu ver se tem mais alguma observação desse lote, mas eu acho que era só isso mesmo. Sim. Era só isso. Eu acho que aqui vale o cuidado que tem que ter com esses intermediadores aí, né? E vale também a informação sobre o prazo do contrato de locação, porque muitas vezes o inquilino ele chega todo cheio de marra, né? Querendo impor algo para a gente, e de repente ele não tem direito a absolutamente nada. O prazo está indeterminado, eu te notifico para você sair em 30 dias, não tem muito o que você querer. Agora, a gente pode fazer isso de uma forma amistosa, como acabou sendo nesse caso, ou a gente pode fazer isso de uma forma mais jurídica. E aí a gente vai por outro caminho, né? Que não precisa. É mais fácil resolver de uma forma amigável. E os nossos cases aí, Fê, nos mostrou que a gente fazendo de uma forma amigável é muito mais... o resultado é muito mais positivo, né? Todos que quiseram não resolver de uma forma amigável foram os que acabaram saindo em desvantagem, né? A pessoa cresce achando que tem algum direito, na verdade é o que menos tem, porque quando você tem direito, você sabe dos seus direitos, né? Você não precisa dizer que tem, você sabe e executa. Então, a gente viu da nossa experiência aí, das nossas aquisições, que fazendo os dois lados, da parte amigável, tentando chegar no acordo, é o melhor resultado. E a gente, assim, era o meu maior pesadelo aqui, eram os inquilinos, e assim, a gente está terminando o ano com super sucesso com os nossos inquilinos. Jana, eu acho que a gente vai ter que acelerar, porque a gente já está nos 38 minutos aqui de palestra. É que a gente fala muito. Eu sei. Ó, o próximo tem algum específico, se você quiser? É o fast food. Que eu gosto mais importante muito da experiência. Eu gosto muito do nosso que tinha as 24 pessoas lá. Assim, é o Portuga. É o Portuga? Vamos então pular a hora e vamos falar do Portuga, porque eu acho que o Portuga foi o nosso grande desafio desse fechamento de área. Exatamente, que também nos ensinou a questão do espólio, e enfim, né, foi o primeiro, um lote que a gente já adquiriu em 2018. Não, e assim, o Portuga foi o que deu a rota de quase todos os outros, né? Sim. Porque o que aconteceu nesse caso? A gente comprou de 14 pessoas, né? E tinha um usufrutuário. Exato. E o que aconteceu? Compramos, era uma alienação fiduciária, tá? Pagamos, a escritura não deu registro, mas íamos pagando. O usufrutuário, ele não abriu mão, ele não cancelou o usufruto dele, tá? Ele também recebeu um valor no negócio. Então, como se tivesse vendido aquele usufruto dele, ele também recebeu um valor. E aí não deu registro, no final morreu um dos vendedores. Não deu registro porque tinha algum problema na alienação fiduciária. Esse lote, ele foi negociado por uma equipe anterior, então não era nem a gente, nem nosso escritório, e nem era a Janaína que estava à frente, foi um dos primeiros lotes a ser adquiridos. Gente, depois que morreu das pessoas que vendeu o imóvel, morreu o usufrutuário também, que não era, no caso, o simples usufrutuário. Eu sei que a gente não conseguia contato com ninguém. Nessa altura do campeonato, quando a gente entrou para resolver o problema, né, Jana? A GD já tinha pago tudo. Então, assim, ela foi pagando todos os valores da alienação fiduciária, ela já tinha quitado o terreno. Era um terreno de um valor alto. Todo mundo já tinha recebido o seu dinheiro e ninguém mais estava nem aí para a gente. Foi aí que a gente aprendeu a não liberar. Ninguém estava nem aí para a gente. Aí o que aconteceu? Chegou a pandemia. Pandemia, todo mundo velhinho, ou seja, todo mundo grupo de risco, mas a gente achou um herdeiro que era uma pessoa que se dispôs a nos ajudar sem receber absolutamente nada, porque ele era o herdeiro de outro casamento, então ele não recebeu nada dessa venda, então não era alguém que teve um benefício financeiro e estava nos ajudando.
Um dos vendedores estava fora do país, foi para Portugal, se mudou para Portugal. E aí a pandemia, nesse caso, foi ótima, porque foi a pandemia que nos permitiu, Jana, fazer a procuração toda de uma forma digital. Porque senão a gente ia depender dele agendar uma reunião, agendar lá no consulado para poder fazer a procuração, isso ia demorar um monte. Então, assim, a pandemia ajudou nesse sentido, porque a gente conseguiu fazer isso online. Em 2 dias estava com a procuração resolvida. A gente demorou 2 dias para conseguir as assinaturas de todo mundo da Rehat, porque, além de tudo, pensa que uma das pessoas havia morrido. Quando a pessoa morreu, abriram o inventário dela, judicial, ou seja, uma mega demora. A gente conseguiu que o juiz autorizasse o inventário virar extrajudicial. Quando ele autorizou virar extrajudicial, a gente conseguiu uma autorização para poder cumprir aquela venda proposta por aquele espólio, né? Que ele havia assinado aquilo, já tinha até a escritura assinada. Eu achei que estava num ponto do desespero, quando eu via que o negócio não andava. Não, e aí apareceu um problema na CND de um dos vendedores que não tinha o problema na época. Então surgiu uma pessoa sem CND. A gente teve que resolver também o problema dessa CND, que era uma obrigação acessória, mas que nos impedia. Eu sei que chegou num determinado momento, eu cheguei e falei para a Jana, Jana, você topa pagar mais um ITBI? Ela falou, como assim? Eu falei, cara, uma nova escritura. Eu tô achando mais fácil de começar de novo, porque o usufrutuário já morreu, a gente cancela esse usufruto, né? A gente compra de novo isso, porque tá impossível. E aí, assim, com uma das advogadas do escritório, a Inês, eu acho que ela teve dedicação total para esse caso. Eu ia falar, citar ela aqui, que foi muito da dedicação dela, de ir atrás de todo, de saber conversar, de saber falar. A proximidade da escrevente também, porque a nossa escrevente, que virou nossa parceira, também nos ajudava, então ela também nos dava dica, buscava e tudo mais. Esse herdeiro, que não tinha nada a ver com a história, também se dedicou bastante para isso, e a gente conseguiu escritura. Eu acho que a gente teve um corretor também que ajudou bastante a Inês. Sim, também um corretor, porque o corretor que conhecia as pessoas, e era um corretor que a gente também não tinha tanta proximidade, mas foi super legal com a gente. E aí conseguimos a assinatura da Rehat, gente, eram 14 pessoas, sendo que cada uma num município diferente. Então a escrevente entrou num carro de manhã, e ficou assim, o dia inteiro, acho que, se não me engano, ela demorou quase 2 dias para conseguir essa assinatura de todo mundo, viajando de cidade em cidade. E, finalmente, a gente conseguiu comemorar essa aquisição. Comemorar mesmo, tá? Porque a gente tinha feito um combinado que, se a gente conseguisse registrar essa Rehat, resolver esse problema, a gente ia sair para comemorar. Com todos os cuidados do Covid, mas a gente saiu para comemorar. Falei, não, agora a gente tem que comemorar, porque as coisas também têm que ser comemoradas. Não pode falar, que bom, conseguiu registrar, próximo. Não, vamos comemorar, porque esse lote foi um mega desafio. Foi ele que nos ensinou tudo, praticamente. Né? E todos os documentos que a gente tinha com investidores, tinha sempre essa ressalva desse lote, que se a gente não conseguisse resolver esse lote, a gente não teria continuidade nas tratativas. Então, foi uma experiência. Foi. E tanto. E ele fez com que a gente tivesse, né, aí uma outra estratégia nas aquisições dos outros lotes. Ele que fez o lote do espólio de outra maneira, o pagamento ao registro e tudo mais. Jana, vamos falar rapidinho sobre o lote escola, rapidinho, porque também é muito interessante. Aí eu acho que tem a ver com essa questão da GD8 ter um proprietário, sabe? Porque a gente conseguiu negociar esse lote escola, e eu advogo para muitas empresas também, outras incorporadoras, eu vejo a dificuldade que é resolver quando existe aquisição de um imóvel com escola, e já advoguei também para terrenistas que têm escola. Então, escola por si só é uma outra regra na locação, tá? É muito diferente. O que acontece é o seguinte, quando a gente viu que tinha essa escola, a gente falou, gente, a gente vai ter que resolver de alguma forma que viabilize o negócio. Ela poderia exercer o direito de renovatória, mas por ela tinha renovatória, ela tinha a questão do período, né, escolar, que você não pode tirar em determinado momento e tal. Bom, e aí a solução que teve, eu achei incrível, assim, como fã do cliente. A gente alugou um imóvel, a gente propôs, olha, a escola, então tá, você tá bem, você não quer parar de funcionar, você tá aqui no bairro, seus alunos também estão aqui, você tem aí um ponto, né? Então, a gente aluga para você um outro imóvel
Então, a gente fez a locação, inicialmente a gente alugou em nosso nome, depois a gente viu que não fazia sentido nenhum isso, então a gente alugou em nome da escola. Eu compro esse imóvel, você dá ok nessa minha aquisição, né? Você não se opõe e tudo mais. Eu deixo você incomodato, então você para de pagar a locação desse imóvel que você usa e começa a pagar a locação desse novo imóvel que eu achei para você do outro lado da rua, e eu vou reformar essa escola para você e deixar ela como você quer, conforme os seus projetos. Então, assim, foi uma negociação que eu estou resumindo de uma forma muito rápida, mas para vocês terem uma ideia, assim, foi uma negociação demorada, não foi rápida, porque a gente tinha todos os jurídicos envolvidos. A gente conseguiu um desconto na locação, então, assim, para quem que fica esse desconto, né? Porque existiu um desconto Depois, que eu acho que negociou. eu nem sei se eu acabei conversando com você, a gente ficou tão próximos desse inquilino que eles fizeram a gente tem um instituto, né, chamado Caça Fome, que o Daniel desenvolveu agora para atender as famílias em estados emergenciais na pandemia, e eles gostaram tanto da nossa proposta que eles acabaram doando um valor alto em cursos para o nosso instituto. Que legal, mas a gente também doou uma reforma para eles, tá? Então, mas tá vendo, foi tanto uma troca, a recíproca foi igual para os dois lados, de entender que eles também cederam nessa parte, né? E juridicamente a gente optou por deixar uma outra construtora fazer essa reforma. Então a gente, como SPE incorporadora, a gente não quis fazer a reforma e a construção. A gente optou por deixar uma outra empresa, justamente para deixar as responsabilidades separadas. Exato, a gente entregou, eu tive a entrega desse imóvel, a escola ficou um show, todo mundo saiu feliz. E aí também é mais um caso de sucesso aí, onde as duas partes chegaram no seu objetivo final com sucesso. Exatamente. Olha, o Leonardo já mandou mensagem aqui dos 5 minutos, eu estou ignorando. Enquanto ele não entrar aqui, Jana, e interromper a gente vai falando, combinado? Eu não estou vendo a mensagem dele, Fê, eu só estou prestando atenção em você, nem sei. Olha, ela fica todo mundo passando aqui, não entendendo o que está acontecendo. Tem o lote café aqui, que acho que é o que sobrou para a gente falar. Eu acho que a gente não falou. O lote café é aquele que tem muito patrimônio, ele tem muito patrimônio, ele vive de renda, de locação. E aí ele falou o seguinte, olha, eu não quero vender, mas se vocês quiserem comprar, eu não quero ter nenhuma despesa. Aí ele aceitava a permuta, então ele escolheu outro imóvel, olha, eu gostei desse, então eu troco por esse aí. A gente falou, tá bom. A gente troca. Só que aí o que acontece? A gente começou a ter primeiro um problema fiscal, porque o imóvel que ele tinha lançado no IR dele estava por um valor baixíssimo. Então vamos lá, estava por 300 mil reais, sendo que a permuta seria por um imóvel que a gente ia comprar por 2 milhões. E aí a gente foi até, pedimos um parecer tributário, né, para ter a certeza de que na permuta não incidiria imposto e tudo mais, e aprendemos até como fazer essa permuta. Mas senão a gente teria que pagar qualquer imposto que ele haveria de pagar. Então, vamos lá, se ele tivesse que pagar qualquer ganho de capital, a gente iria reembolsar ele esse ganho de capital, a gente que pagaria. A nossa negociação... ITBIs, tudo a gente tinha que pagar, né, Jana? Sim. As tratativas foram feitas nessa base, né? Ele falou, tá bom, eu vendo desde que eu não tenha custo nenhum. Então, todas as certidões, toda a diligência, ele emite uma procuração, mas a gente que está emitindo todos os documentos, né, Fê? Todos os outros custos, corretagem, o ITB já foi nossa conta, mas se tivesse ganho de capital, qualquer custo que fosse inserido nessa negociação faz parte do custo de terreno. Se a gente fizesse a continha, ia dar mais de 600 mil reais, lembra? De custos envolvidos? Sim, que a gente conseguiu reduzir depois para 100 mil reais. Exatamente, mas reduzir considerando essa permuta, onde a gente troca imóvel por imóvel, sem atribuir valor a esses imóveis. Então, toda atribuição ia ser uma atribuição, a gente ia falar valor venal de referência, mas não ia ter atribuído o valor do imóvel. Então, a gente compra um imóvel do outro lado da rua e troca com ele. Só que aí a gente chegou numa outra dificuldade, né, Jana? A gente não conseguia achar nenhum imóvel regular.
porque como o bairro é um bairro que as pessoas estão lá há muito tempo, as casas são antigas e tudo mais... Não estou registrada, averbada na matriz. E a gente está regularizando, né, o imóvel para ele. Como é que ficou? A gente vai regularizar para depois fazer a permuta? Como foi negociado no final isso? A gente assinou os contratos, né? A gente já assinou os contratos com os dois lados, tanto o permutante, o que eu vou dar de permuta, quanto com ele, né? E já estamos... O vendedor dos imóveis que vão ser dados em permuta está regularizando o imóvel dele. A gente colocou como... A gente conseguiu, o vendedor, ele está fazendo a própria regularização? A gente combinou no contrato que a gente acompanharia, então a gente tem os protocolos da regularização da prefeitura, a gente vai acompanhando, mas a obrigação ficou como condição precedente da venda, né? Então ele tem que superar isso dentro dos 6 meses para a gente poder dar esse imóvel em permuta. Que eu acho, assim, um prazo super apertado hoje em dia. Sim. Porque, além de tudo, a gente está aí com os órgãos públicos trabalhando numa velocidade reduzida, né, por conta do Covid. Então, não está todo mundo 100% do tempo como estaria. Já não é uma rapidez, assim, que nos dá orgulho, né? É que a gente gosta com emoção, né, Fê? Então, vamos lá. Mais uma emoção, mas que no final vai dar tudo certo. Não, sempre dá certo, né? A gente brinca e fala assim, nossa, quando a gente... Sempre dá certo. A gente brinca que o Daniel, da GD8... Ele me passa essa confiança, essa certeza que as coisas vão dar certo. Então, esse é Não, ele tem certeza absoluta e dá, né? No final... Exato, ele consegue nos convencer sem ter a certeza que o negócio vai dar certo, né? Então, isso faz a gente ter sucesso aí nos nossos trabalhos. Exatamente. Outra coisa também... o Leonardo entrou. Vocês pediram para gente... Não, mas pode... Não, mas é melhor. Olha, mas a gente conseguiu falar de tudo que a gente queria. Pois é. A gente achou que era muito tempo, 50 minutos. A Fernanda falou, Jana, você vai ter que falar muito, é 50 minutos. Eu fiz a conta errada, achei que ia passar rápido, e passou super rápido. Mas vocês podem concluir, gente. Eu entrei só para realmente avisar que tá... Não, mas a conclusão era isso mesmo. Eu acho que cada lote foi uma experiência diferente, cada pessoa que a gente conheceu foi uma experiência diferente, cada negociação foi completamente personalíssima, então a gente não conseguiu repetir o mesmo pacote com ninguém. Então, a gente não tem uma contratação que foi igual à outra, tudo teve características, assim, pessoais mesmo. E eu acho que é isso que importa na aquisição, é a gente tratar uma aquisição como uma aquisição única e não como um balaio, sabe? Onde você consegue tratar todo mundo igual e fazer no mesmo formato. E acho que essa é uma característica da GD8, por ser uma empresa que tem uma equipe enxuta, por ser uma empresa que tem um proprietário e que facilita essa conversa pessoal. Perfeito, com certeza. A gente não vai ter tempo para abrir muito para perguntas, para o pessoal começar a enviar as perguntas, mas eu acho que vale a pena citar um questionamento que chegou aqui. Só para finalizar, não foi o tema central do painel, mas ontem a gente teve um painel de mais de 1 hora de encerramento com o Rodrigo e com a Mariana da IVE para falar... A Maricena, minha amiga. Sobre SCP e tudo mais, e a pergunta que surgiu é realmente essa, se existe uma estrutura preferida, entre aspas, por parte das incorporadoras na aquisição de terrenos. Aí ele complementou, é o Caio Genghini, só para dar os créditos, ele complementou ontem, o Rodrigo falou bastante da SCP, inclusive que em alguns casos estão sendo mal utilizadas, e se existe uma orientação para estruturar as operações via SCP, ou se realmente é tailor-made por projeto. Então, assim, o que acontece? A SCP, aqui no caso, seria para os nossos investidores. Então, aqui a gente está falando da aquisição dos lotes. Então, os nossos investidores, eles estão todos em SCP, tá? Então, a gente tem os SCPistas, que são os investidores que não aparecem, investidores da GD8, que estão com investimento diretamente na SPE, e que estão no risco do negócio com a gente. O que a gente faz a mais com eles, por ser um grupo de pessoas que já conhecemos, e que não é simplesmente um investidor que passou na rua, mas tem uma proximidade de relação, é que a gente faz reuniões mensais, a gente passa um feedback, eles participam de muitas decisões com a gente, por mais que nem seja necessário, mas a gente abre essa exceção por ser um grupo de pessoas conhecidas, próximas, amigas e tudo mais. A estrutura de aquisição da GD8, nesse caso, ela é um pouco diferenciada, porque aqui a gente paga o terreno. Muitas vezes, a incorporadora, ela não paga o terreno. O que ela faz? Ela oferece permuta, um pagamento depois e tudo mais. Então, quando a gente paga o terreno, ou é a escritura de venda e compra, porque eu estou comprando aquilo, eu quero aquilo no meu nome, ou é a escritura de venda e compra com AF, porque eu quero aquilo no meu nome, e
eu vou te pagar as parcelas, mas eu já quero a escritura no meu nome, tá? E a gente sempre antecipa, tá bom? Qualquer sobra de caixa, a gente vai antecipando essas AFs, porque a nossa ideia é não ter nem essas garantias, tá? Até agora, numa estruturação alto, tudo, muito antes a gente pode quitar os nossos contratos, a gente quita. Então, assim, não é o normal, tá? O normal de uma incorporadora, que é como a Ivem da Maricena faz, tá? A Mari acabou de ficar dona da Ivem, gente. A Ivem da Maricena faz é uma aquisição diferente, porque é uma aquisição onde tem um compromisso de venda e compra, passa um período de resolutivas, ao invés de ter uma escritura de compra e venda onde você paga em dinheiro, tem uma escritura que tem um pagamento com nota promissória. Essa nota promissória dá origem para uma outra escritura que é feita paralelamente, que é a escritura de confissão, novação e dação em pagamento, que é a estrutura padrão, tá? O padrão é esse, você compra, paga com a nota promissória, ao mesmo tempo você faz a confissão, você faz a novação e você dá em pagamento, promete dar em pagamento algo futuro. Então, o caso da G8 é diferente do caso de 90% das incorporadoras. E cada negócio que a gente tem um grupo de investidor, a gente trata com a sua particularidade. É meio, que nem ele perguntou se é tailor-made, é meio tailor-made. Cada um tem a sua Inclusive, as SCPs não são idênticas, tá? Tem as SCPs que são diferentes também, dentre o mesmo empreendimento. Sim. Perfeito, acho que ficou muito bem explicado aí para o Caio, né? Caio, depois você coloque aí nos comentários se você ainda permanecer com dúvida, a gente vai ter o maior prazer depois de fazer a ponte, de colocar você em contato com a Janaína, com a Fernanda. Sim. É que realmente agora a gente não vai ter mais tempo para abrir para outras perguntas, é que como o Caio fez lá no comecinho, eu achei válido a gente trazer para finalizar o debate. Fernanda, Janaína, obrigado demais pela presença, por contribuir esses um pouquinho mais de 50 minutos como fontes de conteúdo, que é o que a gente tem como objetivo aqui para a nossa audiência. Então, um prazer enorme receber vocês duas aqui. Espero revê-las em futuros eventos. E fisicamente, se possível. Sim. Obrigada, Leonardo. Fisicamente o quanto antes, né? Não aguento mais. Ninguém aguenta. Já está querendo burlar todos os isolamentos. Sim, já. Eu quero dar abraço, quero cumprimentar as pessoas. É isso. Olhar no olho, né, Leonardo? Faz diferença. Com certeza. Se Deus quiser, em 2021 a gente vai estar na 3ª edição discutindo mais sobre o mesmo assunto ou sobre assuntos diferentes, mas fisicamente. Se tudo der certo. Combinado. Ótimo. Obrigada, Leonardo. Obrigada, gente. Um abraço. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.